Agora, material concreto armado. Essas propriedades, elas são importantes para podermos dimensionar esses elementos estruturais e ele entram na composição dos cálculos que se faz para atingir aquela resistência necessária para o projeto. Então, é um item importante. Lá em resistência, nós já vimos o modo de elasticidade, né, é uma propriedade, coeficiente de Poisson, e vamos ver mais outras propriedades aqui no caso específico do concreto armado. Os tópicos a serem estudados aqui é a resistência à compressão simples, resistência característica à compressão, fatores que interferem na resistência e classes de agressividade e uma atividade prática que será administrada no fim da aula. Aqui vamos falar sobre compressão comum. Aqui na universidade, vocês passarem aí algum laboratório de engenharia civil ou ali mesmo perto do restaurante universitário e ter alguns jardins com alguns blocos feito com esses blocos de corpo de prova. Então, gente, o concreto, quando se faz a escolha de um determinado tipo de concreto, você está escolhendo a resistência desse concreto para atingir o seu objetivo no projeto. Então, se prepara o concreto, retira algumas amostras do concreto para preencher esses corpos de prova aqui. Então, esses corpos de prova, ele tem as dimensões normatizadas. Então, preenche esse corpo, vibra, deixa ele. Com 24 horas, tira esse parafuso, tira essa forma e coloca ele submerso na água ou em um ambiente com o ar saturado. Isso para que as reações químicas possam ser realizadas e a cura vai atingindo a sua cura. Então, o padrão de concreto é que aos 28 dias ele já esteja aí com em torno de 90% da sua resistência. Então, o que se recomenda pela norma é que faça esses corpos de prova extraído do concreto que está sendo executada a obra, encaminha para um laboratório credenciado e esse laboratório fará calcular a resistência desse material. Como se calcula essa resistência desse material? É aquilo que nós vimos no capítulo 1 de resistência. Força, aplica uma força, dividido pela seção transversal. Daí você tem uma força de compressão, portanto, para ter força dividida pela área, você tem tensão normal à compressão. Então, esse é a resistência à compressão simples. É isso aí, compressão simples. Certo? Ainda de resistência à característica à compressão, aqui nesse conjunto de imagens tem-se que aqui um caminhão, que é uma betoneira, isso é muito usual hoje nas cidades, nas grandes obras, o concreto que foi requisitado pelo engenheiro responsável pela obra, a indústria do concreto prepara no traço especificado, no canteiro de obra um operário preenche esses corpos de prova, tem tudo a técnica normatizada. Ao fim do enchimento, você faz um alisamento aqui no topo, para ficar bem liso, para facilitar o ensaio, a execução do ensaio, e posteriormente identifica esses corpos de prova. Faz a identificação do concreto e da obra Então encaminha esses corpos de prova posteriormente para o laboratório e ele fará aquele ensaio apresentado no slide anterior. Então esse e também se nós numa instalação agrícola supor que temos você vai ser responsável por uma obra de um galpão de frango para
criar por lote 50 mil frangos. Hoje é muito comum isso. Então não é tirar essa ideia que as construções rurais são coisas simples, como muitas vezes o pessoal da engenharia civil gosta de dizer, como fosse minorando a importância das construções rurais. Mas não é, eles estão equivocados. Porque um galpão que ocupe 50 mil árvores deve ter, no mínimo, 14 metros de largura por 170 de comprimento. Veja que não é todo galpão de fábrica que tem essas dimensões. E ali, a cada 45 dias, está entrando um novo lote, a cada 50 dias, está entrando um novo lote de animais. E são 50 mil aves. Então, você fazendo as contas aí, a 50 dias, um lote por ano, veja quantos lotes dá. Aqui um ano tem 365, você divide aí por 50, veja quanto lote vai dar aí, vai dar em torno aí de 6 lotes por ano, 6 lotes vezes 50 mil, né? Vai dar 300 mil aves por ano em cada galpão. Quanto custa uma ave, você vai fazendo esse custo, veja que o valor da obra é significante financeiramente. Pelo ponto de vista econômico, ele é significante. Então não é uma obra simples, não é uma obra simples. Ou mesmo que seja uma obra pequena, vamos supor, um galpão para bovino, porém tenha um reprodutor que vale aí 300, 400 mil reais. Então, a obra pode ser simples, pequena, porém o que está lá dentro é muito caro. É muito caro. Então, veja que a importância da obra se tem. Então, nós precisamos ter essa consciência do nível de resistência que devemos dar ao concreto para a execução das instalações rurais. Demonstrando aqui como se comporta a resistência dos corpos de prova de concreto. O que é uma distribuição normal, é uma curva de Gauss, como nós vemos na estatística, certo? Então, o número de amostra de corpo de prova tem que ser o mínimo que permita fazer uma análise estatística. Então, como eu falei antes, aos 28, então tem aqui resistência à compressão, C a compressão, e 28 é aos 28 dias. Tá? Ele tem a média aritmética de N corpos de prova. Esse N deve ser adequado ao mínimo permitido pela estatística. Certo? E esse FCI é a resistência à compressão de cada corpo de prova, cada corpo de prova individual. Então, você fazendo de cada individual e colocando todos esses corpos de prova, nós vamos ter uma distribuição normal, onde se admite que com 95% de probabilidade de ocorrência daquela resistência, ou seja, pela curva de Gauss, 5% a gente admite 5% de despreza e fica 95% de confiança. Então esse é o critério que se usa para fazer aqueles corpos de prova e análise da resistência dos materiais. Daí o laboratório que você encaminhou para os corpos de prova faz esses testes, emite um relatório indicando que os corpos de provas que foi etiquetado lá distingue esses corpos de prova, a média da resistência, certo? E o valor da resistência média. E também o desvio padrão, que está aqui do lote, qual foi. Daí dá a ideia de se houve muita disparidade. Aqui temos as classes do concreto. Concreto existe basicamente duas classes de concreto, ou dois grupos, vamos dizer assim. Pela NBR 8953, que é a que normatiza concreto para fins estruturais, ele diz que o concreto possui dois grupos, o grupo 1 e o grupo 2. O grupo 1 é composto de concreto com até 50 megapascal. Ou seja, a resistência à compressão do concreto no máximo atinge 50 megapascal. Então, de 15 a 50 faz parte do grupo 1.
E do grupo 2 vai de 55 até 80. Hoje está chegando até a mais um pouco de 80. O grupo 2 é considerado os concretos de alta resistência, são para obras muito específicas que requer altas resistências, né? Alta resistência, e daí tem todo um trabalho a ser dado nesse concreto aí. E no grupo 1 é o mais usual, e nós da área de construções rurais, nós da área de engenharia agrícola, vamos trabalhar com concreto aqui, na maioria das vezes, até 25, muito raramente a 30 megapascal, dependendo de cada obra, obviamente. Mas entre 20 e 25 é o nosso campo de atuação, então é o grupo 1. Para maiores informações, consultar a norma 8953. Os fatores que interferem na resistência do concreto, pode citar a composição. O que é esta composição? É o consumo e tipo de cimento. Hoje no mercado existem vários tipos de cimento. E cada tipo de cimento oferece uma determinada resistência limite. Então, se escolhe o cimento que melhor se adequa ao concreto projetado. E o outro fator importantíssimo, já falei antes e volto a falar aqui, é o fator água-cimento. Nas obras de construções no meio rural, ou mesmo nos centros urbanos, pequenas obras, onde o concreto é feito ainda pelo operário, este operário ele traça o concreto, põe areia, cimento, brita e vai traçar o cimento. Daí ele, para a facilidade dele que está puxando com a mão, com a munheca, né? Ele coloca um pouco e se cede na água, porque daí o concreto fica mais fluido, porém baixa resistência. Então isso tem que ter um controle disso aí, certo? Tem que ter um controle, é uma atenção muito forte. Nós que estamos trabalhando no meio rural, e o nível de informação, a maioria das vezes é baixo e tem a sabiência do operário para menor ter esforço, então ele coloca mais água, mas isso para a obra é terrível, isso não pode acontecer. A preparação do concreto, você tem que ter o traço, definir tanto de cimento, tanto de areia e de brita. Então, aquelas proporções têm que ser respeitadas. Você cria um mecanismo de respeitar. Você vai ser em massa ou em volume. Geralmente você faz em volume. Você tem um volume conhecido, um recipiente de volume conhecido, e você diz, olha, vai ser uma de areia, um de cimento, 4 de areia e 3 de brita, supor. Então o peão vai fazer o quê? Botar um volume de cimento, 4 de areia e 3 de brita. Então você está induzindo já a medição por volume. Aí você tem que criar esse sistema. Essa questão do transporte é quando se usa aqueles caminhões de concreto. No meio rural, só se for uma obra muito grande que possa justificar. Se caso contrário, isso aí não, mas é um fator, quanto tempo passa no trânsito da fábrica até a obra. Quanto tempo passa de translado para ele chegar. Então isso tem que ser levado em consideração. E em seguida tem as condições de cura. Cura é o tempo que ocorre para o tempo que há para a ocorrência das reações químicas devido à água e o cimento para aglomerar os agregados miúdo e graúdo. Então veja que a cura que nós chamamos é o tempo que leva para essas reações irem ocorrendo. Então no início há uma grande reação, é tanto que o concreto aquece, e uma das técnicas é se regar sempre o concreto, né, o elemento estrutural para aquelas reações, aquela temperatura ser diminuída e a água ajudar nas reações. E isso vai até os 28 dias. Aí 28 dias ela continua, porém com menor intensidade. É por isso que os testes se fazem com 28 dias. E aqui temos a classe de agressividade.
Essa agressividade é a agressividade do ambiente o qual aquele elemento estrutural será submetido. Para isso tem a norma ABNT, a NBR 6118, que estabelece alguns critérios, algumas classes de agressividade. Então, nessa tabela aqui tem a classe de agressividade, é de 1 a 4, e a agressividade ela é classificada como fraca, moderada, forte e muito forte. E aqui tem também o ambiente que poderá ocorrer. Então, dá uma ideia aqui, mas é meramente uma ideia e cabe ao engenheiro decidir. No caso aqui, as instalações rurais, essa norma considera como fraca a agressividade. E submersa quando está alguma parte na água, né? Então veja, e o risco de deterioração da estrutura, ele diz que é insignificante. Aí eu pergunto aqui, se nós formos construir um galpão para armazenamento de fertilizante que se usa na agricultura. O fertilizante ele fornece, como nós tínhamos na disciplina de solos agrícolas, o NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. O nitrogênio nesses adubos ele é pelo sulfato de amônia. O sulfato de amônia é um sal, base de amônia, né, um sulfato de amônia, e a amônia é muito agressivo aos ácidos. Portanto, uma estrutura de concreto que está dando sustentação a um galpão que será armazenado adubo para usar na agricultura, não pode ser considerado como uma agressividade fraca. No mínimo, uma moderada a forte. Porque o elemento que vai estar lá dentro é um adubo que vai provocar uma atmosfera muito agressiva. Então, isso temos que ter essa sensibilidade, tá certo? O mesmo, hoje, nos aviários, tem uma tendência de aviários fechados. O que é aviário fechado? Faz um galpão, um forro de uma lona plástica e fecha as laterais também com a lona plástica. E daí manda um sistema de ventilação para expulsando os gases, né? Mas numa criação de galinha, de frango de corte, vamos dizer assim, ele passa 42 dias. Então, ele passa 42 dias ali no mesmo ambiente, fazendo as suas excrescências, né? Do seu metabolismo, e aquilo ali, as fezes vão se decompondo e vão fazendo um gás, e tem um gás de amônia muito forte. Então, como é um ambiente fechado, veja que também tem que ter um cuidado nessa classificação aqui, certo? Tem que ter um cuidado nessa classificação. E mesmo assim, tem que ter um cuidado na confecção dos elementos estruturais. Geralmente são colunas, mas tem que ter muito cuidado. Tem que ser vibrado, diminuir a porosidade, se for preferência, usa um aditivo. Isso que muitas das vezes não faz porque custa um pouco caro, mas a vida útil aumenta imensamente. Então, gente, aqui pela norma tem 4 classes. O sistema de agressividade são 4 também para casar com cada classe dessa. E aqui as classificações de várias situações, certo? A gente, na zona rural, está aqui, já fiz esse comentário, mas dependendo da obra que você for fazer, você pode colocar ela moderada, e dependendo, no caso de um galpão para armazenamento de adubo, eu botaria para um industrial aqui. E passaria agora, o risco seria de grande, passaria de insignificante para grande. Agora, se for uma habitação rural, está aqui, é insignificante mesmo, certo? É insignificante. Se for uma queijaria, um tipo laticínio, uma ordenha mecânica, eu botaria com risco pequeno. Eu já subi o nível de agressividade para moderado.
porque ali vai ter um ambiente úmido, está sempre lavando, tem fezes de animais, bom, tem uma série de coisas, né? Então, eu colocaria nessa classificação aqui de pequeno, deterioração, portanto, agressividade moderada. Aqui tem algumas observações que ele faz as chamadas aqui de 1 e 2, diz que quando tiver 1 aqui, eles pode admitir um microclima com uma classe de agressividade mais branda, nível acima, para ambientes internos secos. Aí vai dizer aqui, eu, no caso de agrícola, botava um nível abaixo e não acima, né? Como eu falei antes. Aí o 2 pode admitir uma classe de agressividade mais branda, nível acima. Se for para queijaria, um laticínio de forma geral, ordenha, eu colocaria um nível abaixo. E os ambientes quimicamente agressivos, já falei aqui que entraria aí a questão daqui, armazém de fertilizante, até aqui. Botaria para industrial aqui, muito forte. Então foi contemplado. Muito bom. E tem aqui agora também por uma norma, a norma NBR 6118, que estabelece os critérios de não só da classe de agressividade, mas a qualidade do concreto. Então, tem lá aqueles grupos 1, 2, 3 e 4 e o concreto que você deve fazer para atender aqueles grupos, certo? Então, veja que no grupo 1 tem uma relação água-cimento, aquele que eu vinha falando com vocês, para o concreto armado. Esse é concreto armado, você pega concreto protendido. Então, a gente vai usar sempre concreto armado, tá bom? Então, a relação água-cimento para o concreto armado, para atingir aquela classe 1 de agressividade, vai ter um fator de água-cimento a 0,65, 0,65. Já para o 2, 0,6, para o 3, 0,55 e para o 4, 0,45. Veja como vai diminuindo a água para atingir uma melhor qualidade do concreto. Então, o fator água-cimento é importantíssimo. Não podemos jamais esquecer. E com relação à classe do concreto, aí tem a classe do concreto. Sim, eu esqueci de falar no slide anterior que aquele C20, C30, C40, C50, esse 20 quer dizer a resistência do concreto, ou seja, C20 é um concreto com 20 megapascal de resistência. Então, classe do concreto. Para atingir um concreto com 20 megapascal, você vai usar essa classe aqui, maior ou igual a 20, certo? A classe de concreto até 25, é esse que você vai usar aqui, nesse grupo 2. Então tem o grupo 1, grupo 2. E daí você vai estabelecendo a importância de sua obra em relação à qualidade do seu concreto. A qualidade do seu concreto. Então, tem uma nota aqui dessa tabela que diz que o concreto empregado na execução da estrutura deve cumprir com os requisitos estabelecidos na norma 12655. Aí nessa norma vê quais são na execução da estrutura, a execução, e tem que exigir, não é só o concreto, tem que ter a qualidade do concreto e a execução da obra. Concreto armado corresponde a componente de elementos estruturais de concreto armado, é o que eu falei, o CA e o CP. Bom, atividade que prática para vocês trabalharem depende de cada turma, né? De cada semestre que faz tem uma atividade, dependendo do número de componentes da turma, mas geralmente classifica o ambiente quanto à agressividade e define a resistência característica do concreto. Isso eu indico o tipo de instalação para cada estudante e o estudante vai consultar e ver em que classificação do ambiente aquele instalação vai se adequar e qual é a resistência
característica para aquele ambiente. Então esse é o que temos nesse das propriedades.